Primeiramente, né, falar um pouquinho de mim, como o Marcos falou. Meu nome é Tayane, né, Tayane mesmo. Podem me chamar de Tatá, mais fácil, mais direto, que o meu nome é um pouco complicado. Bom, eu sou formada em gestão de RH, né, e desde sempre atuando na área. Sempre fui única nas empresas, assim. Participei de duas empresas em que eu tinha uma equipe, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa assim, eu geria RH com 60, 80 pessoas, eu sozinha sendo generalista, né? Assim, só a parte do departamento pessoal em que eu não toco, né? Não tive essa experiência, porque geralmente as empresas têm um escritório de contabilidade, tá? Então, toda essa parte de RH generalista mesmo, a gente vai esmiuçar aí durante essa uma hora. Eu sempre toquei nas empresas. É, Então, em 2017, né, eu fundei a Barros RH Consultoria, onde eu sempre atuei com o que eu sempre vinha praticando nas empresas, né? Então, toda aquela parte de atração e retenção dos talentos. Porque também não adianta a gente contratar certo, que também já é um tabu, né, entre as empresas, entre os empresários. Mas como que a gente pode reter eles, né? Que a gente contrata certo, mas a gente, cara, a pessoa vai embora. Então, o que a gente está fazendo de errado que a gente não retém? E o que a gente está fazendo de errado também para não conseguir contratar, né? Então, eu fundei a empresa justamente para solucionar todas essas dificuldades, né? Então, tenho aí uns 10 anos mais ou menos na área de RH, sou especialista em recrutamento e seleção, e dentro da minha experiência aí, eu tenho uma gama muito maior com o recrutamento tech e soluções para tech, tá? Mas também atendo todas as demandas, como eu falei. Eu venho de todos os setores, já atuei em agronegócio, já atuei na área tech também, já atuei em consultoria, na área de saúde. Então, assim, todas as áreas, né, elas são foco da empresa. Não tem uma área específica, né, como eu informei. Eu só não faço a parte de departamento pessoal, que isso é mais voltado para escritório de contabilidade. Bem, um pouquinho da nossa política, né, como eu falo, assim, eu sou uma pessoa bem ligada aí no 220, então eu acho que isso favorece muito a prática aqui aplicada na empresa, porque a gente foca muito na dor da pessoa, né, na dor do cliente. E de verdade, a gente pega isso para a gente para atuar de uma maneira que seja o nosso problema. Então, se é urgente para o cliente, também é urgente para a gente, sabe? Então, tanto no recrutamento quanto nas soluções de retenção, o prazo é o mais rápido possível, né? A gente ganha com a satisfação do cliente. Então, é personalizado, é de acordo com a cultura do cliente, porque não adianta você aplicar apenas um recrutamento padrão, né? Existem técnicas que nós aplicamos para que isso seja cruzado aí diretamente com a característica, né, da empresa, dos líderes, com quem essa pessoa vai atuar, até com a própria equipe, dependendo da, das atividades, né? O tempo, como eu falei, né, é bem focado, mas assim, não adianta você fazer algo muito rápido sem qualidade, né? Mas isso, com o tempo, como eu falei, são anos aí na estrada, então a gente já consegue fazer esse paralelo de soluções perfeitas aí, é tempo e qualidade, e obviamente prezando aí, né, pela redução de custos de todos os clientes, né? Porque uma contratação errada gera, né, custos dobrados, né? Então, e volta a bater na tecla, não é só a contratação que a gente precisa ficar atento, é também a retenção desses talentos, tá? Bom, nossa atuação é todo o território nacional, né? Existe a possibilidade, fechamos com algum cliente em São Paulo. É necessário ir em loco em alguns dias, zero problema, mas a gente consegue tocar tudo online, tá? Aqui alguns clientes, né, nossos, tanto na área de
TI, de uma maneira geral, né? Porque dentro do TI tem várias vertentes, mas já atuamos também com uma startup canadense, já atuamos com empresa de benefícios, na área da saúde, com clínicas, né, de terapias integradas e na parte de faturamento médico também, tá? Bom, aqui um pouquinho dos nossos resultados, tá? O SLA, o que é o SLA, né? Isso aqui é muito gíria de RH, né? Termo de RH. Então, para vocês entenderem, o SLA, ele é o tempo em que a empresa te fornece uma lista de candidatos, tá? Então, voltado aí para a solução do recrutamento e seleção, a gente faz uma reunião para entender, né, o perfil da empresa, entender o perfil da vaga e a partir do momento em que é batido o martelo, assinado o contrato, tudo resolvido, aquela parte burocrática foi resolvida, a partir desse momento, até o momento em que os candidatos são encaminhados para o cliente, são 7 dias. Isso, gente, é uma média, tá? É claro que há vagas e vagas, mas assim, o nosso máximo aqui se estende a 10 dias, tá? Então, o nosso NPS, ele está em 100%, graças a Deus, é um serviço aí, né, eu foco muito nessa questão do NPS, porque é como que os clientes estão recebendo o nosso retorno, né? O que eles têm a falar da gente. Então, graças a Deus, estamos com o NPS aí de 100%, e o NPS se engloba todas as soluções, tá? Então, é recrutamento e seleção, são as soluções de retenção, são as palestras e mentorias aplicadas, tá? Isso é aplicado no final, entreguei, zeramos, eu encaminho ao cliente para que ele responda, são perguntas simples, objetivas, 2 minutinhos eles respondem, e isso faz, né, uma métrica aqui para a empresa. Bom, aqui eu separei 2 só feedbacks, porque senão a gente ia ficar com muito feedback, né, de clientes. Peguei 2 segmentos distintos, tá? Peguei o segmento da área de saúde e o segmento da área de TI também, em que ambos eu aplico ambas os pilares, que seria recrutamento, seleção e atração, tá? Então, feedback dos clientes, tá todo mundo conseguindo ler a fonte, tá tranquilo para todo mundo ler? Perfeito. Obrigada, gente. Bom, e agora a gente vai entrar um pouquinho, né, na parte de serviços. Vou falar um pouquinho de cada um enquanto estão nos tópicos aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, o recrutamento e seleção, ele é o nosso carro-chefe, é onde nós temos, né, expertise. Então, o recrutamento e seleção nada mais é que a empresa que tem uma vaga e precisa fechar essa vaga. Geralmente, ou é o líder, ou é o CEO da empresa que vem até mim. Então, a gente marca um bate-papo e esse padrão do bate-papo, de entender o cenário e etc., aquele kick-off, né, do projeto, ele é feito com todos, com todas as soluções, tá? Então, chegamos no recrutamento e seleção, alinho o perfil do cliente, faço a primeira etapa, faço o agendamento para a segunda, encaminho os perfis, né, para que sejam batido o martelo. Quem decide o segundo perfil, os perfis da segunda etapa, ou é o cliente, ou é o gestor, enfim, a segunda etapa é o cliente como um todo. Eu faço o alinhamento das agendas e os feedbacks também, tanto positivo quanto negativo, tá? Geralmente, para os aprovados, é o cliente que encaminha toda aquela questão, se for de um CLT, toda a questão de documento, né, o que é necessário encaminhar. E sendo um PJ, enfim, olha, eu preciso desses documentos, então toda essa parte de admissão inicial é com o cliente, né? O recrutamento e seleção, ele é feito por competências também, tá? O cliente recebe um parecer e o currículo desses profissionais, tá? Para ele bater o martelo aí quais são os perfis que vão para a segunda etapa. Bem, o treinamento de cada subsistema, né? Isso é um treinamento específico para RH. Cenário de empresas que possuem um RH, mas que esse RH não tem habilidade para determinado subsistema, que seriam quais?
treinamento e desenvolvimento, clima, cultura, são as soluções que nós temos segmentadas em que, olha, eu queria aplicar esse treinamento para o meu RH. Então, também realizamos esse procedimento, tá? Isso facilita muito a vida do empresário que quer muito ter um RH interno, mas que esse RH, às vezes, ele é bem júnior, né? E eles precisam de uma pessoa, né, que foque mais em determinado subsistema. Então, esse treinamento é aplicado de acordo com a necessidade do cliente, tá? Então, quais subsistemas? Como eu falei, treinamento e desenvolvimento, clima, cultura, carro, salário, todas as soluções que eu apresento aqui, eu também faço treinamento para o RH das empresas, tá? Aí aqui o TID, que é o treinamento e desenvolvimento, né? Então, o que seria esse treinamento? O que difere, né? Esse treinamento e desenvolvimento, ele é específico para outras áreas. Então, treinamento de soft skills para todas as funções. O que seriam as soft skills, né, galera? São as características em que os profissionais precisam ter ou serem melhoradas para aquela convivência em grupo, né, em convivência com equipe. Como que ele lida? Seria o quê? Comunicação, gestão de tempo, comunicação não violenta, enfim, todas essas características das soft skills são aplicadas em diversas aí, funções e, obviamente, também para a galera de RH, sem problemas algum, todas as áreas demandam essas skills, né? O clima organizacional, que nada mais é que o clima dentro da empresa, né? O que seria o clima na empresa? É aquela atmosfera real quando você entra na empresa, ou para quem é remoto, quando você abre uma reunião, é aquilo que você sente, sabe? Se a galera está muito feliz, se o pessoal tá adepto, se a galera tá totalmente alinhado quanto à visão, missão, valores, sabe? E a cultura caminha muito no clima. Cultura é tudo aquilo que você aplica, tudo aquilo que é rotina da empresa. Uma reunião mensal da empresa para compartilhamento de resultados. Isso é uma cultura da empresa, né? E o que isso está dando de retorno, de satisfação da galera? Isso é o clima. Então, eles caminham muito paralelos, né? Então, por isso que se faz uma pesquisa de clima na empresa, né? Quem nunca fez, faça, porque isso dá um retorno absurdo. Mas lembrem-se, a pesquisa de clima sendo aplicada, ela precisa ser metrificada e ter traçada as ações. Não adianta você só fazer uma pesquisa de clima, porque você fazendo a pesquisa e não dando resultado para o pessoal, não trazendo ações, né, de acordo com as métricas levantadas na pesquisa, não vai ter fundamento, não vai ter credibilidade. Então, o que poderia estar ruim pode ficar até pior, né? Então, as ações são traçadas para serem aplicadas dentro da cultura da empresa, né? Então, assim, exemplos. Na pesquisa de clima, o pessoal está muito satisfeito com benefícios. Tá, vamos levantar ações para serem batidas de martelo de benefícios para que isso melhore a cultura, tá? Outra coisa, pesquisa de clima não se faz em período curto, tá? No máximo 2 vezes ao ano, tá? Para que a empresa tenha tempo de metrificar e, obviamente, que é o que demanda mais tempo, aplicar todas as soluções vindas dessas métricas. Encargos e salários, que nada mais é que você fazer uma estrutura, né? Um documento de todos os cargos e salários. Isso, assim, engloba muita coisa. O que a pessoa precisa ter para estar dentro daquela nomenclatura? Porque o cargos e salários pode ser auxiliar administrativo 1, auxiliar administrativo 2, 3, júnior, pleno, sênior, enfim. Isso é muito da descrição documental, né? E da política da empresa. Mas precisa ter, sim, uma diferenciação. O que a pessoa, como júnior, precisa ser pleno? Precisa ter para se tornar um pleno? Do nível 1 para ir para o nível 2. O que precisa ter, né? Dentro disso, a gente traça todas as técnicas, enfim, para serem documentadas
E isso é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho muito rápido de ser feito, mas é um trabalho único, em que depois é só fazer alguns ajustes depois de alguns anos, né? Você pode continuar aplicando o mesmo documento que já existe, tendo alguns ajustes no próprio documento, tá? Todos esses serviços que eu estou falando, gente, são serviços de retenção, tá? Então, você com um clima organizado, com uma cultura estruturada, com cargos e salários estruturado e divulgado, né? Porque a empresa, os colaboradores precisam saber que existem cargos e salários. Isso retém a galera. O fato de ter, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, isso retém muito o quadro de pessoal, tá? Bem, o plano de carreira, né? Também é o outro slide aqui de soluções. O plano de carreira, ele é acoplado ao cargo de salários, tá? É porque você pode fazer, eu tenho um plano de carreira. No escuro é complicado, né? Então precisa ter algo documentado. Então, o que eu preciso, aonde eu estou e aonde eu quero chegar? Plano de carreira. Ele é aonde que o profissional quer chegar, né? Mas o visual, o documental, ele é o cargo de salários, tá? Então, como é que a gente estrutura? Em paralelo ao cargo de salários, ou primeiro o cargo de salários para ter uma base e depois o plano de carreira, tá? O plano de carreira é o que eu mencionei, onde a pessoa está para onde a pessoa quer chegar, tá? Implementação do setor, né? Essa implementação do setor com ou sem treinamento, como que é feito? Isso, a consultoria, ela entra na empresa para aplicar totalmente o setor inteiro, né? Com todos os subsistemas, o RH, como deve ser, generalista na empresa. Então, eu aplico totalmente o setor, deixo todo documentado, estruturo o setor para a empresa, com todos os subsistemas, deixo estruturado para a empresa, para que o RH entre e siga a documentação, né? Olha, já está tudo pronto, é só você seguir a documentação. Ou com o treinamento. Eu aplico o treinamento ao RH, a pessoa responsável do RH, para que ela siga o meu treinamento e a documentação deixada também na empresa, tá? Então, isso é a solução de implementação do setor. A implementação do setor, gente, ela pode até ser personalizada. Então, a gente, olha, no momento eu não tenho condições, ou não é a pegada da empresa ter determinada solução. Tudo bem, a gente entra, mas assim, essa reunião, esse kickoff, né, para essa solução específica, eu sou muito transparente, né? Então eu falo, olha, o ideal é que pelo menos comece com essas, que são as bases de um RH generalista dentro da empresa, tá bom? Avaliação de desempenho, né? Também ela deve ser bem estruturada e aplicada para que tenhamos aí como é que eu vou falar? Uma base, um porquê, é o famoso porquê que aquela pessoa lá no plano de carreira está saindo do nível 1 para o nível 2, né? Então, o que é essa avaliação de desempenho? Periodicamente é feita uma avaliação em que se avalia tanto as soft skills, como eu já expliquei quais são, e as hard skills, que são as técnicas, né? Que são as competências técnicas. E elas são avaliadas dentro do segmento / setor que o funcionário atua. Então, não tem como eu avaliar uma questão financeira, né? Uma ferramenta financeira para alguém que é do TI, que não mexe com a parte financeira. Então, assim, a avaliação ela tem que ser muito personalizada, de acordo com a função que ela está. Mesma coisa, ela está no financeiro, mas ela não faz o pagamento, né? Quem faz o pagamento é uma pessoa mais acima, mais sênior. Eu não posso avaliar a questão de pagamentos de um auxiliar administrativo que não faz isso, né? Ficou claro para vocês? Então tem que ser bem segmentada essa avaliação de desempenho para que ela tenha êxito total, né? Então, como que a gente faz? A gente pega todas a descrição das atividades de cada funcionário, através dela a gente faz um desempenho, como que essa pessoa está se saindo
com as atividades, né, prestadas, solicitadas, e a partir daí, sim, a gente começa a traçar melhorias, que aí voltamos aí para o plano de carreira, o que a pessoa precisa melhorar, né? Porque não adianta, a gente traça avaliação de desempenho no funcionário A. Aí esse funcionário, ele precisa melhorar, por exemplo, o atendimento ao cliente dele, que não está muito bem. A gente está tendo um retorno muito ruim, né, do atendimento ao cliente dele. Eu não tenho como evoluir ele para um atendente pleno, vamos botar assim, que está especificado lá no plano de carreira e no cargo de salário, se é uma competência obrigatória ter o atendimento ao cliente com uma média 7. Se ele está com uma média 5, eu não posso efetivar ele, sabe? Então, a avaliação de desempenho avalia toda essa questão e serve como documento, como base para um possível questionamento de um funcionário do tipo, que isso acontece bastante, né, galera? Assim, mas por que eu não sou efetivado? Cara, eu tô aqui há anos, o que acontece que eu não subo, né? O que está acontecendo? Então, você tem ali um documento para provar, olha, a gente precisa, como informado, para você virar um atendente nível 2, você precisa ter uma média no atendimento ao cliente, né? É claro que, gente, isso daí é uma parceria, tá? Lembrando que não é só demanda do funcionário. Então, se a empresa está vendo essa dificuldade, vamos lá no treinamento e desenvolvimento, vamos aplicar soluções de treinamento, né? Para que essa pessoa, né, tenha ali totalmente os insumos para que consiga, né? Porque eu acho que é assim, é vontade tanto da empresa quanto do colaborador que ele consiga chegar onde ele quer. Porque senão, o que acontece? Contratação errada, desligamento, redução de custos não acontece, né? Bem, a identidade organizacional, o que seria? É fazer totalmente aquilo como que a empresa quer ser vista para os candidatos que estão se candidatando ou que querem se candidatar, ou como os funcionários internos, né, querem que a empresa quer ser vista. Então, visão, identificação, né, divisão, missão e valores, né? Obviamente que aqui não entra essa parte, mas a questão de employer branding, né, que é a divulgação da marca da empresa, isso é extremamente importante para a retenção e atração dos colaboradores, tá? Porque a pessoa vai entrar num site, num Instagram, num LinkedIn da vida, vai ver qual é a visão. Pô, bate com o que eu busco. Qual que é a missão? Quais são os valores dessa empresa? Poxa, achei bem legal esse valor aqui. Vou procurar saber um pouquinho mais deles, sabe? E isso atrai bastante, isso retém a galera, que a galera, quando entra já vendo isso, ela veste a camisa, sabe? Então, acho que isso tem que ser bem descrito, bem compactuado, bem compartilhado e tentar manter, vai até uma dica aí pra galera, mantenha sempre isso em todas as reuniões que vocês forem fazer. Qualquer reunião, faça um resumo da empresa, faça ali, nem que seja um slide simples, gente, simples, com a visão, missão e valores. Isso é uma maneira de estar sempre ali martelando, sabe, na cabeça da galera interna. E é bom aplicar isso no processo seletivo também, para a galera que estiver entrando, que às vezes não entra num site ou numa rede social, dar uma grifada nisso também. E a divulgação da marca, como eu falei, isso geralmente é geralmente é um marketing, né, que atua mais com isso, mas é uma boa fazer também, que é o quê? Divulgar o dia a dia da empresa, sabe? Então, divulgar como que é a cultura da empresa, o clima da empresa, né? Os eventos que a empresa vai. Então, de uma maneira geral, isso atrai bastante. O candidato vai lá, viu a vaga. Vaga na empresa XPTO. Vou lá entrar aqui, deixa eu dar a famosa stalkeada, né? Oi. Tayane, perdão. Oi. Tayane, só fazer uma observação sobre essa sua fala, que você acabou de dizer agora, que você citou o marketing, né? O marketing, ele pode estar cuidando disso. Só para dar um toque pessoal, se você me permitir, fazer uma Pode, claro. A direção, dependendo, claro, do tamanho do porte da empresa, vamos dizer que empresa de pequeno ou médio porte, né?
a direção, ou o fundador, ou o empresário, ele tem que estar atento a isso. Porque eu recomendo, sempre que for colocar qualquer informação sensível na internet, ou no site, rede social, que a direção valide a informação. Porque já teve casos que eu presenciei de ter ruído na comunicação e dar problema. Sim. Isso é importante, fica o toque para a galera. Não, é verdade, total. E isso varia também, né, de empresa. Tem empresa que tem RH específico para isso. E tem empresa que também é o marketing. Mas isso é totalmente, assim, alguém repassar essa informação antes de ser postada, publicada, porque às vezes até um ruído de benefícios em que pode atrair, né? E não tem mais o benefício. Às vezes é um benefício que foi extinto. E é um desafio, né? Manter essas informações sincronizadas, né? Exatamente. Atualizadas, vamos dizer assim, em tempo real. Exatamente. Porque tem muito gestor que delega 100% no intuito não de, eu confio 100% plenamente. Não, é que o cara não quer trabalhar. Então, ele entrega tudo na mão do RH ou do marketing e deixa a coisa rolar. E aí dá um problema depois. Verdade. Bem, o mapeamento comportamental, né? O mapeamento comportamental é para identificar o perfil da pessoa, né? Qual que é o perfil dele? Se ele é um perfil dominante, qual que é o perfil dominante, né? Porque tem vários perfis. Tem o perfil que é aquele mais executor, né? Tem o perfil planejador. Então, são 4 perfis, né? Então, esse perfil comportamental é um teste que é feito. Ele é baseado no DISC, tá? Então, é um teste que é feito para ver qual que é o perfil dominante daquela pessoa. Tá, Tayane, mas isso ajuda para quê? Primeiramente, para autoconhecimento. Isso é extremamente necessário. Segundo, para traçar ações dentro da empresa. Exemplo, estamos tendo muito problema no setor, vamos puxar o bonde aí do marketing. O marketing está com muito problema. Vamos fazer um levantamento de comportamental da galera. Então, a gente pode identificar nisso que o líder tem um perfil A e a equipe é grande. Por exemplo, se tiver um líder que é aquele perfil mais amigo, mais tranquilo, sabe? Aquele que, não, tranquilo, a gente deixa para frente, vai deixando para frente. Já vai ter um problema se tiver um CEO a quem acima, que é aquele executor, aquele eu quero números, eu quero resultado, eu quero tudo para ontem. Então já vai ter um problema aí. Se tiver na equipe um perfil assim também, a equipe vai engolir ele, sabe? Então o que a gente precisa fazer com esse mapeamento comportamental? Identificar o perfil das pessoas, da liderança e ver quais são os pontos fortes, que todos os perfis têm os pontos fortes, sim, e os pontos a melhorar. Através disso, a gente traça o quê? O treinamento e desenvolvimento das soft skills, né? Então, de uma maneira geral, isso melhora o quê? A cultura e o clima da empresa, como foi dito assim, de uma certa maneira, todas as soluções, elas são um pouco interligadas, né? Mas dá para serem aplicadas individualmente também, ou caso a caso, enfim, sem problema algum. Então, esse é o mapeamento comportamental, tá? Palestras e mentorias, né? Palestra e mentoria é muito do caso, né? Assim, mentoria é aplicado também em alunos que estão no final de curso técnico ou ensino médio para orientação vocacional. Então, damos a mentoria também de orientação vocacional em grupo, tá? Realizamos também palestras de empregabilidade, né, aos jovens. Palestras sobre soft skills também são aplicadas, então comunicação, treinamento, a comunicação não violenta, liderança, enfim, tem uma gama aí que quem tiver interesse também, gente, porque aqui a gente tem que dar uma pincelada, detalhar um pouco, mas também não muito, até porque, né, é uma apresentação, quem tiver dúvidas também, enfim. Mas quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer serviço que eu estou falando, no final eu vou deixar meu contato. Podem entrar em contato comigo a qualquer momento, que a gente pode ou tirar dúvidas
se for uma coisa muito prática, ou, né, se a pessoa está sem tempo, eu atendo rapidamente pelo WhatsApp também, sem problema algum. Como eu falei, eu entendo a realidade de cada um, né? Ou, se não, a gente pode marcar também um meeting aí sem problema algum, beleza? Aqui tá um pouquinho, né, dos nossos números, né? Então, assim, nesses anos aí já tem mais de 2.500 vagas fechadas, um banco de dados aí de currículos, né, de aproximadamente 20 mil profissionais, que facilita muito, né, a nossa vida aqui internamente. E agora, né, tá, já expliquei tudo o que nós fazemos, já falei de mim, já falei dos números, tá bem legal, Tayane, mas por que que eu, né, por que que eu preciso contratar vocês? Como eu bato muito na tecla aí da redução de custo, porque eu, como vocês, também sou empresária, então isso é um fator muito importante para mim quanto para vocês, que é a redução do custo, né? A gente sabe aí dos impostos, do nosso dia a dia, das nossas contas, então, que são muitas. Então, acho que isso é um fator muito crucial aí, que se a gente contratar errado, se a gente não conseguir reter o profissional, cara, a gente vai ter um custo dobrado, né? E ninguém quer isso. O ganho de tempo, óbvio, mais uma vez, a questão dos empresários é assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente está em todos os setores, a gente tem que estar a parte de tudo, mesmo que não botando a mão na massa, mas estar ciente do que está acontecendo, né? Então, a gente precisa desse tempo para, eu vou perder meu tempo fazendo um processo seletivo, podendo, né, gastar minha energia e meu tempo com outras demandas que às vezes só eu realmente posso fazer. Então, é um braço, né, para os empresários, para as empresas, para que eles possam tirar de lado essa demanda do RH e tocar as outras demandas específicas, né? Não tem vínculo, não precisa ter um RH contratado, não existe um vínculo para nada, é realmente por produção ou projeto, né, que é feito esse contrato nosso, né? E isso é bem explícito no contrato, que não tem vínculo de nada, é apenas uma parceria, uma prestação de serviço específica, tá? Entre duas empresas. Custa menos que manter um setor de RH na empresa, justamente por ser uma produção ou por projeto, né? Então, às vezes, a empresa só tem demanda para recrutamento e seleção e, em casos específicos, para uma manutenção e retenção desse pessoal. Então, custa menos fechar com uma consultoria do que contratar um RH, né? Bom, infraestrutura profissional, como eu disse, né? É todo um processo de aprendizado, toda uma estrada, né, de experiência. Então, já existe toda essa infraestrutura na empresa em que pode ser aplicada de todas as soluções, o que facilita aí a vida de todos os empresários. Bom, lembrando que não tem um segmento específico, atendemos todos os segmentos, né? E as melhorias no processo, obviamente, é o resultado de tudo que eu falei, né? Isso, obviamente, é um pontinho lá na cultura da empresa, né? Que o quê? A melhoria do processo. Tanto o processo não é processo seletivo, tá, gente? É o processo como um todo. Eu contratei cargos e salários. Vai ter melhoria no processo de cargos e salários. Eu contratei a avaliação de desempenho. Vai ter melhorias na avaliação de desempenho, sabe? Então, esse processo todinho aí faz parte das melhorias em todos os subsistemas, todas as soluções. A descentralização, é óbvio, tira de você, né? Além de você ter a redução do tempo, como eu disse, você tira isso, né? Tirou. Você, às vezes, é o próprio RH. O RH, às vezes, está com uma demanda absurda, porque às vezes as pessoas acham que a consultoria é para quem não tem o setor de RH. Cara, às vezes o RH está extremamente sobrecarregado, ele faz 50 mil funções ao mesmo tempo. É um generalista que atua com várias frentes. Então, qual que é a demanda mais urgente? E ele não está conseguindo pegar. Então, a gente pega e descentraliza. A gente ajuda nessa frente aí de urgência do setor / empresa, né? A visão ampliada, né, obviamente, né, gente, é aquela visão da experiência. A gente vê a longo prazo, né? Então, isso ajuda a todas as soluções também,
A satisfação garantida, como eu expliquei, estamos com o NPS de 100%, graças a Deus, e há muito suor, muito trabalho aí. E o entendimento da dor, que eu até comecei o papo falando isso, porque isso é uma coisa que eu prezo bastante. O problema da empresa é meu problema, e não é clichê, não é papo comercial, é papo real, né? Porque eu pego realmente, assim, o prazo, a dor da pessoa, e a gente trabalha aqui focado 100% nisso, tá? Fui bem objetiva, consegui explicar um pouquinho, né, sobre mim, sobre a empresa. Aqui na última tela tem um QR Code, né, com todos os canais, redes sociais, WhatsApp, assim, consegue me achar, né? Tem todas as formas de contato direto, até direto comigo da empresa.